Hare Krishna, aqui é Gora Haridas, e hoje eu queria falar a respeito do mapa da Benazir Bhutto, que é uma figura política muito importante do Paquistão. Ela foi a primeira mulher a assumir a função de primeira-ministra. E, bem, os dados de nascimento dela, o horário em particular, é um pouco incerto, mas os dados que eu estou usando aqui são dados que, de acordo com as fontes que fornecem esses dados, vieram diretamente do pai dela. O pai dela usava esses dados com um astrólogo que ele consultava. E vários astrólogos no Paquistão usam esse mesmo horário. Quer dizer, na verdade, o horário que o pai passou seria de 7h21. E o que os astrólogos do Paquistão usam é de 7h32. Tem alguns astrólogos que usam outros horários. O Ken Rao, por exemplo, usa o horário de umas 4 horas da tarde. Mas como é dito que ela nasceu de noite, ela mesma chegou a afirmar isso, eu não concordo com essa perspectiva dele. Então, eu fiz um estudo desse mapa usando ascendente Sagitário e achei bem coerente. Então, eu uso ascendente Sagitário sem me preocupar muito com o grau. Então, 7h32, 7h21, tanto faz. Aqui eu estou usando 7h32. E bem, eu acho esse mapa interessante porque é um caso claro de Raja Yoga e tem um bom número de grahas Vargotama, e isso, né, torna esse mapa bem didático para entender o conceito de Vargotama, e, enfim, outros conceitos. Então, assim, a primeira coisa que eu queria ressaltar aqui é que nesse mapa a gente vai encontrar um grande número de maléficos em Kendras, né? O Sol, Marte, Saturno, todos os grandes maléficos estão em Kendras. E isso já torna a vida dela mais amarrada, difícil, marcada por controvérsias, prejudica o caráter dela, o gênio dela. É dito que ela tinha o carisma que o pai dela tinha, o pai dela também era um político, mas ela também tinha a arrogância do pai dela. Inclusive, chamavam ela de Dama de Ferro no Paquistão. Então, esses maléficos concentrados nos ângulos já falam sobre isso, ainda mais porque ela nasceu no poente, Sol está conjunto a Marte, conjunção estreita, né? Marte está combusto, e Saturno ainda olha a configuração com uma orbe ampla, né? Bem ampla, mas de qualquer forma os afeta, ainda que mais levemente. Então, isso fala sobre o pai ter esse gênio difícil, fala sobre o caráter dela também, né? Sol e Marte aqui são regentes de 9 e 5, então isso daqui é um Raja Yoga, isso que eles estão formando é um Raja Yoga. E não bastasse, tem ainda um Bhayachari Yoga aqui, né? Tem grahas cercando o Sol, Mercúrio de um lado e Júpiter do outro. Então, de acordo com os clássicos, isso faria um rei ou uma rainha. Como ela já nasceu em família de políticos, e como a configuração ainda se dá em um ângulo, de fato, ela era uma rainha. Eu também já notei que quando o Sol está angular, é muito comum a pessoa se envolver com política, assumir algum cargo importante. Então, você vai ver isso no mapa de N figuras políticas. Né? O próprio Hitler tinha também o Sol na 7ª casa. Então, é isso, né? Sol na 7ª casa, com Marte formando o Raja Yoga, o Bhayachari Yoga, bem poderoso yoga. Não à toa o pai já era político e ela depois continuou a tradição familiar, né? E outra coisa que se destaca nesse mapa é que ela vai ter Saturno Vargotama, ó, Saturno ocupa o mesmo Navansha, o mesmo signo do Rashi, né, no Navansha. Saturno Vargotama, Mercúrio Vargotama e a Lua Vargotama. E aí o que é interessante nisso? O interessante é o seguinte, Saturno está na 10, a Lua está na 10 e Mercúrio é o regente de 10. Então, 3 significadoras de 10 nesse mapa
estão o Vargotama. Por dignidade, eles não estão em nenhuma dignidade, né, excepcional. Saturno está em signo de grande amigo, Mercúrio está em signo neutro e a Lua está em signo de grande amigo. Então, assim, nada de excepcional, não estão domiciliados, não estão exaltados. Mas Vargotama, de acordo com Mantreshwara, Vargotama é semelhante a Swakshetra, domicílio, né? Então, 3 grahas relacionados a 10 e a ocupar essa, essa, essa divisão, né? Vargotamamsha, contribuíram para que ela ascendesse ao poder. Ainda mais porque Saturno, nesse mapa, é o regente da segunda casa, ocupando a 10, que é um posicionamento muito bom para assumir funções de poder, falar pelos outros, né? Saturno tá retrógrado, ou seja, está bem poderoso. Ele, né, nos clássicos, ele chama essa condição de Shaktavasta. E outra coisa que chama atenção... sim, Saturno na 10 é muito bom. Nos clássicos é elogiado Saturno na 10. É dito que faz uma pessoa heróica. E na Dasha de Saturno, ela realmente teve ali ela teve as conquistas dela, né? Um outro fator é que Marte, regente de 5, também olha 10, né? Com 100%. Lança um drift de 100% de fluência sobre a 10. Então, regente 5 olhando a 10 também é interessante para alcançar posições de poder. Então, basicamente, ela tem uma 10 bem destacada, que contribuiu para que ela ascendesse ao poder. Só que ela também passou por reveses, né? Na Dasha de Saturno foi descoberto que ela estava... Na Dasha de Saturno? Não, foi antes, foi no final da Dasha de Júpiter. Foi descoberto que ela estava envolvida com corrupção, e aí ela foi retirada do cargo. Depois ela conseguiu se estabelecer de novo na Dasha de Saturno, e aí ela mais uma vez se envolveu com corrupção e foi retirada novamente do cargo. E aí da onde vem esses reveses? Dos maléficos em ângulos, né? Já contribui, já mostra que ela de fato tinha desvios de caráter. E também desse parivartana que ela tem entre Mercúrio e Lua. Mercúrio em Câncer, Lua em Virgem. Então isso é um Dainya Parivartana, um Parivartana nocivo, que envolve casas 10 e 8. O fato de envolver um dos Tana é que torna esse Parivartana nocivo. Então ela teve revés, ela perdeu, né, a posição dela, foi criticada, enfim. E foi justamente na Dasha de Saturno que ela teve assim, um crescimento significativo a nível financeiro, material. E aí, se a gente for observar, Saturno é o regente da segunda casa, finanças, está na 10ª, super poderoso, retrógrado, Vargotama, né? Então ela cresceu muito, só que de maneira ilícita, porque além de ser uma Dasha de Saturno, um maléfico, né? E ela ter essas disposições que prejudicam o caráter, ela tem Rahu na segunda casa. Então havia ali uma ganância, aquisições que se deram por meios ilícitos, né? E um outro fator que contribui para esses desvios dela é esses maléficos olhando o ascendente, né, Sol e Marte, e também o regente do ascendente na sexta casa, que é uma casa relacionada à ladroagem, por exemplo. E também o espírito combativo que ela tinha demais, né? Na Dasha de Júpiter foi quando ela realmente começou a ascender politicamente, começou a ganhar posição. E Júpiter aqui, ele está na 6 lançando um olhar para 10. Então, ele de fato favorece conquistas, vitórias. Júpiter na sexta casa pode favorecer vitórias. Isso é citado no Jataka Parijata. E bem, tem um outro fator interessante aí que não diz respeito a ela, mas ao esposo dela. A Benazir Bhutto era casada com um homem corrupto que desviou muito dinheiro.
Então, se a gente olhar para a sétima casa dela, tem 2 maléficos, fora o olhar de Shani. Então, assim, é muita influência maléfica. E o regente da sétima casa, ele vai parar na oitava, que é uma casa maléfica, e está conjunto a Ketu. Então, isso já fala sobre o caráter do esposo, né? Regente 7 na 8, ele estava envolvido com corrupção, com dinheiro ilícito, né? E ele acabou sendo preso. Ele foi preso 2 vezes. Aí o regente da 12, Marte, ocupando a sétima casa, fala sobre isso. Inclusive, não foi só o parceiro que foi preso, o esposo, né? O pai dela, ele, ele era uma figura política do Paquistão que foi derrotada, retirada do cargo e, e depois foi executado. Então, esse Sol na sétima casa, conjunto a Marte, regente de 12, fala sobre o pai perdendo posição política e também sobre a execução dele. Até porque o Sol ainda é o regente de 9, ou seja, representa duplamente o pai, por ser o Sol e por ser o regente de 9. Então, 2 figuras masculinas importantes na vida dela foram impedidas, né? No caso do esposo preso e no caso do pai perdeu a posição e depois foi executado, enfim. Então, essa influência de Marte aqui sobre o Sol, principalmente, é o que descreve essa situação incômoda, né, desagradável, onde tanto o pai quanto o parceiro estavam envolvidos em brigas, em esquemas políticos, em corrupção, enfim, né? Ah, e bem, a Benazir Bhutto acabou morrendo cedo. Ela morreu em dezembro de 2007, ou seja, ela tinha 47 com 7, 47 com 7, isso. Ela tinha 54 anos, né? 54 anos. Então ela morreu na Dasha de Shani, dezembro de 2007, corresponde a Shani Guru. Então foi nessa Dasha que ela morreu. Então, por que ela morreu na Dasha de Shani? Shani é um Maraka, Regia 2. Ele também é o dispositor de Rahu. Vamos ver se ele tem alguma relação com Gulika. Tem, ele é o dispositor de Gulika também. Então, esses 3 fatores acentuam o papel dele como Maraka, né? E ele também está conjunto a Chandra, que é o regente de 8. Então, de fato, essa Dasha é bem nociva para ela. Ela morreu assassinada, foi baleada. Então, Dasha de Shani, ok, está compreensível. Agora, por que foi na Antardasha de Guru? Guru é o regente descendente na sexta casa, foi justamente um assassinato, né? Então ela foi baleada, um inimigo atacou ela. Mas, fora isso, regente de 1 na 6, o que mais que a gente pode relacionar aqui? Júpiter é o regente da 7 a partir da Lua, então ele é um Maraka também. Um Maraka a partir da Lua. E basicamente isso. Então, tanto Saturno quanto Júpiter têm relação com morte nesse caso. Ambos têm relação, né? Então, Saturno e Júpiter. Na época que ela morreu, Marte tinha retornado à posição natal, o que é significativo, porque Marte está opondo o ascendente dela e está afligindo o Sol dela. Então fala justamente sobre ela ser baleada, né? Nessa mesma época, Júpiter estava passando pelo ascendente, então Júpiter também estava ativando essa configuração na 7. Então teve todo o estímulo necessário para que essa configuração, que é uma configuração Maraka, né, trouxesse à tona esse fruto da morte por assassinato. E outra coisa que aconteceu
Em, né, a gente já falou sobre a morte, já matamos ela, mas tem um outro evento que antecede a morte dela. Ah, sim. Quando que ela assume? Ela assume em novembro de 88. Ela assumiu o cargo, né, de primeira-ministra do Paquistão em Júpiter Arrow. Então, Júpiter é o Lagnesh, é o regente do ascendente. Isso já o torna relevante no que se refere a adquirir poder, renome. Então, Júpiter é o regente do ascendente na sexta casa. Ela estava envolvida com brigas políticas. Júpiter participa do Bhayachari Yoga, né, porque ele está cercando o Sol. E Júpiter está na nona a partir da Lua, lançando um olhar para a décima casa. Então, ela realmente conseguiu, nesse período, alcançar o poder. No finalzinho de Júpiter, né? E aí entrou a Antardasha de Rahu, foi na Antardasha de Rahu especificamente que ela adquiriu o poder. Então, o primeiro fator é que Rahu está bem disposto a partir de Júpiter, está na nona casa. E Rahu recebe o olhar de Mercúrio, regente de 10, então fala sobre a possibilidade dela adquirir poder nesse período. Não só, Rahu também recebe o olhar de Júpiter, regente do ascendente. Então, dois benéficos relacionados a posições de poder estão influenciando ela. Ele, né, Rahu. Então é o regente de 10 e o regente de 1, ambos influenciam. E ambos são benéficos. Fora isso, Rahu está em um Kona, né, a partir da 10. Está na quinta casa a partir da 10. E o dispositor dele é o Saturno, que está na décima casa. Que inclusive já passa a vigorar a partir da Dasha seguinte, né, da Antardasha seguinte. Acabou Júpiter Rahu, já começou Saturno. Então, foi aqui em Júpiter Arrow que ela alcançou o poder. Apesar que, na verdade, ela alcançou e ela também já perdeu o poder em Júpiter Arrow. Ela já se envolveu com corrupção em 90 e já foi retirada do cargo. Mas depois ela conseguiu se restabelecer na Dasha de Shani. Então, esse é um evento relevante e que se deu quando ela estava vivendo o retorno de Júpiter. Júpiter tinha retornado à sua posição natal. E aí é relevante porque Júpiter olha a décima casa. Né? E outra coisa que aconteceu quando ela assumiu o poder, Saturno estava no ascendente. A partir do ascendente, Saturno olha 10 também. Então, Júpiter e Saturno influenciavam a 10. É o tipo de configuração que se repete nos casos onde alguém consegue um cargo importante, como presidente, primeiro-ministro, o que for. Por isso, inclusive, que eu fiz a predição tempos atrás de que o Lula vai acabar se elegendo, porque ele está tendo exatamente essa configuração, que é a mesma que ele teve nas outras vezes em que ele ganhou as eleições. Né? Ao passo que, quando você abre o mapa do Bolsonaro, você não encontra isso, você encontra, na verdade, a casa 8 muito estimulada, que aí já fala sobre outra coisa, fala sobre justamente perder o poder. Então, aqui no caso dela, a gente vê essa disposição. Júpiter tinha retornado, olhando a 10, Saturno ascendente, olhando a 10 também. Então, as disposições ideais para alcançar o poder. E aí, ela foi retirada por corrupção em 90, em agosto de 90. Nessa época, ela estava vivendo o retorno dos nodos. Então, Rahu e Ketu tinham retornado no eixo 2,8. E a 8 tem a ver justamente com esse tipo de situação, demissão, corrupção, perda de posição, infâmia. Foi o que aconteceu com ela. E, bem, esses são alguns dos pareceres aí sobre o mapa dela. Deixa eu ver se eu noto algo mais aqui relevante para citar. O que eu acho relevante é que, além dela ter os maléficos em ângulos, ela tinha também a Lua com Saturno, né? A Lua sendo regente de 8. E ela tinha dois benéficos em Dustana. Então, ela tem uma série de disposições
que encurtam a longevidade. Então ela acabou tendo vida média, né? Ela viveu mais de 36 anos, configura a vida média, ela viveu 54, mas menos de 72, então não chega a ser vida longa. E por quê que foi vida média e não vida curta, já que as disposições que ela tem poderiam indicar vida curta? Porque o regente de 8 dela, a Lua, embora esteja com Saturno, está na 10ª casa, né? Está bem luminoso, está Vargotama, então esses são fatores que dariam longevidade. Ela teria, teoricamente, uma vida longa se essa Lua não tivesse aflita e não tivessem esses outros fatores prejudicando o mapa. Então foi por isso que ela acabou morrendo relativamente precocemente, né? E, bem, é isso que eu tenho a dizer sobre o mapa dela. Espero que vocês tenham gostado e curtam, sigam a página e compartilhem o conteúdo, por favor. Hare Krishna.